Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do professor Alan. Hoje, nós estamos aqui trabalhando com a outra UC, ok? Nós estamos aí com desenvolvimento de sistemas de controle, certo? E aqui, ó, nós temos aqui, ó, né, o passo a passo que vocês já conhecem, ok? Nós temos aqui o conteúdo do curso, certo? Toda aquela historinha que vocês já conhecem, né? E nós temos aqui a clique para o acesso ao livro digital. Você clicando aqui, você vai ter acesso ao livro, onde ele vai estar demonstrando desenvolvimento de sistemas de controle. Nesse desenvolvimento de sistemas de controle, nós vamos ter aqui, ó, a nossa apostila, passando rapidamente, tem um índice aqui, você vê detalhadamente. Ele tem uma introdução aqui, desenvolvimento de controle. Então, primeiro aqui, ó, isso aqui faz parte da nossa situação de aprendizagem, que vocês vão ter que enviar para mim, certo? Já adiantando para vocês, nós vamos fazer uma esteira selecionadora de peças, ok? Onde envolve o planejamento e documentação de um projeto. Qual que vai ser o seu projeto? Seu projeto será desenvolver do zero uma esteira selecionadora de peças, ok? Do zero, ok? Partes mecânicas, né? Rolete que você vai ter que utilizar, corrente, a base da esteira, e depois tem que fazer toda a parte, além da parte mecânica, fazer a parte elétrica, fazer a parte industrial, de montagem industrial. Como a gente está trabalhando com avanço e tecnologia, está colocando o inversor de frequência e CLP, ok? Certo? E aí você tem que colocar todo o desenvolvimento desse projeto. Hoje eu vou estar explicando uma parte básica e na próxima aula eu já vou estar demonstrando essa situação de aprendizagem. Inclusive, os meus alunos já fizeram tanto a parte teórica como a parte prática. Eu estou com a aula prática também e vou estar demonstrando para vocês, ok? Certinho? Então, primeiramente, você tem esse planejamento e documentação de um projeto, que é o que você tem que fazer lá na situação de aprendizagem, certo? Na apresentação que eu vou passar para vocês, tem todo um passo a passo, certo? Então, aqui, ó, ampliando aqui para vocês, ó, deixa eu colocar o programinha para vocês. Então, nós temos aí, ó, um projeto é um esforço temporário para se criar um produto específico, um serviço determinado ou um resultado exclusivo. Pelo fato de um projeto ser temporário, significa que ele tem início e fim do planejamento, ok? Mas não quer dizer que tenha pouca duração. O término de um projeto pode ocorrer quando conclui-se que o objetivo do projeto foi alcançado. Então, durante o seu desenvolvimento de projeto, você vai ver que tem várias etapas. No nosso caso, a gente vai dividir em 10 etapas, tá bom? Certo? Eu vou estar demonstrando para vocês. Outra coisa que você vai ter que verificar aí, ó, no seu projeto, ó, vai ter que verificar o prazo, o custo, a qualidade do seu projeto, ok? Aquisições, comunicação e os riscos que você vai ter também, certo? E a questão do RH, que você vai ver que depois que a sua esteira estiver pronta, você vai ter que desenvolver um treinamento com o pessoal. Você imagina que você fabricou a esteira, vai vender para mim, que eu sou um empresário, ok?
E aí você vai ter que me convencer por que que eu vou comprar a sua esteira, que ela é aproximadamente, você vai ver que o nosso valor lá vai dar um valor aproximado de R$ 7.000. Por que que eu tenho que comprar a sua esteira de R$ 7.000? Você tem que me convencer, entendeu? Certo? Então, durante a sua gestão do seu projeto, você tem que verificar esse detalhe, porque, por exemplo, você tem uma grande vantagem em comprar a esteira selecionadora de peças com a gente, que nós damos 5 anos de garantia e também oferecemos o treinamento durante um determinado período para os seus funcionários, ok? Grupos e processos, ok? Então aqui tem um fluxograma aí de um processo, ok? Certo? Então aqui, exemplo, nós temos aqui a leite, açúcar, chocolate, energia elétrica, né? Que é um conjunto de ações e atividades. Aí é toda uma pré-fabricação, certo? Isso vai acontecer na nossa esteira selecionadora de peças, tá bom? Certo? Onde você vai verificar que nós vamos separar, por exemplo, produtos de plástico e produtos de metal. Exemplo, pessoal, na indústria, tudo que é alimento não pode ter um metal, ok? Vamos dar um exemplo aí. Lá na rosquinha Mabel, lá, quando está feito fazendo a massa e tudo mais, vamos dizer que caiu metal lá na massa. Aí essa massa ela passa por um sensor chamado sensor indutivo e de raio-x. Se identificar que tem algum produto ali diferente do produto químico da massa, o que que faz? Expulsa essa massa e começa um novo trabalho na produção. No caso da fabricação de cerveja, refrigerante, suco, certo? Às vezes acontece de lavar a garrafa e amassar a tampinha e cair dentro da garrafa. Quando a garrafa vai indo para o envase, tem um sensor de raio-x e um sensor indutivo. Caso seja identificado, essa garrafa ela se movimenta no sentido contrário com o sistema pneumático e ela é expulsa, ok, do sistema de produção, né? Dando continuidade aqui, ó, né? Durante o nosso processo do nosso projeto, nós vamos verificar o planejamento, a execução, são os processos realizados para executar o trabalho definido. Vamos ter um monitoramento das peças que entram e saem, ok? Como que elas estão sendo fixadas, né? E o encerramento do nosso projeto. Então, dando um exemplo aqui, ó, ele montou esse quadrinho aqui, ó, aí, ó, grupo de processos para o gerenciamento de projetos. Inicialização, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, tem o início e o final, ok? Então, ele deu o exemplo aqui, ó, desenvolveu o termo de abertura do projeto, desenvolveu o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar a execução do projeto e monitorar e controlar. E no final você vai encerrar o seu projeto, ok? Encerrando o projeto, você vai entrar na situação de aprendizagem e enviar para o professor Alan, ok? Certo? Lá na nossa aba aqui, ó. Aqui, ó. Depois eu volto lá e mostro para vocês antes que vocês vão enviar, tá bom? Passando aqui, então, gerenciamento de custos do projeto, que no caso aqui é o que nós chamamos de viabilidade econômica. Gerenciamento da qualidade do projeto, recursos humanos, ou seja, quantas pessoas você vai utilizar para estar fazendo a sua esteira? Só você? Não, só você não vai dar conta. Então tem que contratar uma equipe aí, equipe
Do pessoal de mecânica, que vai montar a parte mecânica. Ah, desculpa, às vezes você só vai orientar para fazer a montagem da parte de automação, ok? Né? Às vezes você vai ter um pessoal para fazer, que é o departamento de compras, né? Que é para comprar os produtos, né? Os elementos. Gerenciamento de riscos do projeto. Então, inicialização do projeto, desenvolvimento do termo de abertura, processo de planejamento de um projeto, coleta dos requisitos. Ele fala das características, como é que você vai fazer um planejamento e gerenciamento do seu projeto. Então, aqui a gente vai fazer isso no nosso projeto, tá? Você imagina que a gente vai ter uma descrição do escopo do produto, que é a esteira selecionadora de peças, critério de aceitação do projeto do produto, as exclusões do projeto que a gente vai fazer, tá bom? Vamos ter uma definição que nós vamos colocar lá passo a passo. Além disso, também a gente vai colocar um orçamento, tá bom, pessoal? Né? Aqui ele passa alguns casos aqui, né? É uma apostilinha bem completa, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, depois vocês passam aqui. Vamos direto aqui ao nosso assunto aqui, ó. Na comunicação, nós temos aqui 3 fóruns. Então, a gente tem um fórum, vou ampliar aqui para vocês, ó, que é análise de viabilidade econômica de projetos. Próximo fórum, elaboração do relatório e apresentação do projeto dos grupos. Terceiro fórum, elaboração do manual de instalação e instruções do projeto. Por exemplo, você entra aqui, ó. Olha lá. Aí você vai dar a sua opinião aqui, eu vou te dar a nota, ok? Certo? Então ele fala aqui, ó, a identificação de viabilidade é única. Um projeto atende ou não os requisitos que definem se ele será viável ou não. Você está fazendo uma esteira, selecionadora de peças. Por que que isso vai ser viável para mim ou não? Certo? Desse modo, o que muda de empresa para empresa são justamente os requisitos relacionados à viabilidade de determinado projeto. Há várias formas de se calcular e avaliar os requisitos. Então, durante essa situação de aprendizagem, pessoal, nessa próxima aula, eu vou estar demonstrando sobre os itens da viabilidade econômica de um projeto. O valor que você vai vender esse projeto tem que ser um valor lucrativo em relação à mão de obra, materiais, peças e dispositivos que você adquiriu, ok? Via de regra, né? Vai ter que ser, em geral, isso. Aqui ele passa um vídeo para você e tal, certo? E aí ele pede para você, ó, comente o caso observado por você de algum projeto que poderia ser implementado dentro de uma empresa que você já trabalhou. Identifique os pontos positivos e se o projeto poderia ser viabilizado ou não. Caso o projeto foi implementado e é viável, retrate o tempo de duração de implementação e o retorno garantido. Caso não tenha algum projeto em mente, faça uma pesquisa na internet de alguns casos de sucesso, identificando os quesitos que foram verificados, certo? Então, deixa a sua opinião aqui. No caso, nós temos 3 fóruns. Próximo aqui é a elaboração do relatório e apresentação de projetos dos grupos. Ele fala aqui, ó, desenvolver o relatório final, apresentar o projeto da esteira automatizada com sensores, que é o que a gente vai fazer. Esse relatório tem que ter capa, folha, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão
referência, glossário e anexo. Então, na próxima aula, eu vou estar passando para vocês, passo a passo, como você vai desenvolver essa situação de aprendizagem. Muito fácil de fazer, tá bom? Certo? Aqui no fórum, no caso, é para você deixar sua opinião e eu vou te dar uma notinha. No 3 aqui é uma elaboração do manual de instalação e instruções do projeto, certo? Então, neste fórum, os grupos apresentarão o manual de instalação e instrução do projeto criado. Postem os rascunhos do manual de instrução do projeto para avaliação, clicando no topo do seu grupo, ok? Então, você deixa aqui a sua opinião, tal, sem problema nenhum, que o professor vai estar avaliando vocês, certo? Mas não deixe de participar dos fóruns, certo? E vamos lá já para aqui, ó. Aqui nós vamos ter a nossa videoaula, o professor vai postar aqui para você. Biblioteca, eu vou colocar alguns vídeos aqui para vocês, tá? E na nossa situação de aprendizagem, ó, ele fala aqui para você, ó. Vou ampliar, tá bom? Para vocês. Deixa eu verificar se eu estou compartilhando direitinho aqui a tela. Tá compartilhando. Ver se tá gravando. A gravação tá ok, sem problema. Então aqui, ó, pessoal, ele fala aqui, ó, SAEP, certo? No SAEP, que é uma avaliação que tem, ele fala, atenção, este é um simulado de treinamento para o SAEP. Se você ainda não conhece esta sigla, acesse aqui. Esse simulado tem um valor de 10 pontos extra, ó. Então ele tem 10 pontos extra se você fizer, ó. Só poderá ser acessado 2 vezes, abra quando tiver tempo e um bom local para responder. Então vai ficar afobado para responder não, tá bom, pessoal? E é composto por 10 questões com conteúdo técnico de automação estudado até a unidade curricular vigente, ok? Então aqui, ó, nós temos aqui o fórum aqui, ó, certo? Sobre o SAEP, né? É um treinamento aí. Agora aqui, ó. Para nossa SAP, ele fala aqui, ó, desenvolver o planejamento e análise de viabilidade de uma esteira separadora de peça, desenvolver o relatório final e apresentar o projeto de esteira separadora de peça, desenvolver o manual de instalação e operação e manutenção da esteira separadora de peça. Aí você vai fazer uma OS, que é desenvolver o planejamento e viabilidade do projeto, certo? Aí ele fala aqui, ó, planejamento das atividades. Então aqui você pode entrar aqui, que ele vai falar para você passo a passo aqui, ó. Deixa eu fechar meu horário aqui de aula aqui. Abrir novamente aqui, ó. Aí aqui, pessoal, ó, ele só passa aqui um cronograma das atividades a serem realizadas. Aí ele passa aí, ó, uma descrição, você pode colocar o responsável, o início, o final e se terminou. E dá os meses aqui para você, tá vendo? Ele só te dá uma dica aqui das tabelas, mas não se preocupa com essa tabela aqui não, certo? Não é que você vai enviar para mim não. Isso aqui é só um exemplo de uma forma que você pode fazer o seu planejamento das tarefas. Aí ele ainda te deixa aqui como exemplo para você fazer o orçamento. Então, no orçamento aqui, ó, ele fala para você, ó, coloca os itens, né? Os componentes, a unidade, quantidade, preço total e o site aqui, ok? Isso aqui é uma tabela de custo, é um orçamento, tá, pessoal? Que geralmente o pessoal da loja, distribuidora elétrica ou loja elétrica vai estar fornecendo para você.
Aí, o que que você tem que enviar aqui, ó? Você tem que enviar aqui, ó. Ó, planejamento das atividades e tabela de custos. Tá vendo aqui, ó? É aqui que você vai enviar para mim. Você vai enviar as suas atividades aqui, ó. Certo? Então, basicamente, você tem que montar para mim uma esteira selecionadora de peça com a questão, certo? Do passo a passo de como que você vai montar do zero até chegar nessa esteira. Deixa eu ver se eu tô com o vídeo aqui demonstrativo aqui, ó. Eu puxando aqui do meu canal, ó. Elétrica para iniciantes, tá bom? E aí você vem aqui, ó. Vou ver se eu acho aqui. Colocar para cá. Entrando aqui, você vai ver vários vídeos do professor Alan, tá? Achei. Então, aqui, ó. Isso aqui é a prática, tá bom? Da esteira selecionadora de peças. Então, essa aqui é uma turma de eletromecânica, pessoal, que fizeram a parte prática, né? Tiveram toda a parte teórica com vocês, certo? E agora eles desenvolveram a prática. Olha lá, ó. Viu aí? Então, isso aqui é a parte prática do que vocês vão fazer primeiro. Então, aqui é o que vocês têm que desenvolver, que é o quê? Vocês vão fazer a parte da seleção, né? Da esteira selecionadora de peças, certo? Lembrando que aqui você vindo no conteúdo do curso, você tem todo um passo a passo aqui, ó, que você pode estar acompanhando, ó. Vai clicar aqui, ó, entrar e ele tem as histórias, ok? Olha lá. Desenvolver o planejamento e análise de viabilidade de um dispositivo de fechamento automático de garrafa de bebida láctea, né? Certo? Aí você vai clicando aqui na setinha e ele vai explicando aqui, olha lá. Tem certeza que você planejou bem antes de iniciar o seu serviço? No seu caso, é o seu projeto. Aí você vai passando na setinha aqui, ele vai falar, ó, plano de projeto, grupo de processos para o gerenciamento de projetos, ok? Certo? A análise de viabilidade econômica, aquela questão lá que eu falei para vocês, realmente compensa você desenvolver uma esteira do zero para realizar a venda, certo? Planejamento das tarefas que você tem que fazer, verificar quais softwares que você vai utilizar, ok? Para fazer tudo um passo a passo, a gente fala que vai fazer um cronograma das atividades, tá bom, pessoal? Certo? Então, tabela de custos, né? Que fica naquela questão da viabilidade econômica do seu projeto. Aqui tem um exercício que você pode clicar e desenvolver, tá bom? Só faz uma parte aqui de simulação da atividade para você.
Ele fala aqui que é o que está pedindo lá na situação de aprendizagem sobre a OS, que nós chamamos de ordem de serviço. Que é para você desenvolver, né, o planejamento e análise de viabilidade de um dispositivo de fechamento automático de garrafa de bebida láctea. No caso de vocês, não é garrafa de bebida láctea, é o quê? Uma esteira selecionadora de peças. Então, ele tem toda essa situação aí da etapa 1 aí, ó, para vocês, ok? Aqui no caso aqui, ó, a parte da etapa 2, olha lá. Aí, etapa 2, desenvolver o relatório final e apresentar o projeto do dispositivo de fechamento automático de garrafas de bebidas lácteas. Deixa eu ver aqui se mais alguém entrou aí. Tá ok. Minimizando aqui, certo? Aí, novamente, ele vai cair aqui no passo a passo, tá? Especificação técnicas do projeto. Nessa especificação técnica do projeto, aí eu pergunto para vocês aí, ó. Por exemplo, você tem que colocar todos os equipamentos que você vai utilizar no seu maquinário, pessoal. Você vai utilizar, por exemplo, aí, você vai utilizar na parte de automação com inovação e tecnologia, um inversor de frequência para controlar a velocidade, aumentar e baixar essa velocidade. Você vai utilizar um CLP, que é um controlador lógico programável, com um software específico. Aí nós temos no mercado software da Atos, da VEG, da Siemens. Fica no seu critério de você utilizar qual que você acha melhor de trabalhar. Se você procurar lá no vídeo do professor Alain, ó, vou voltar aqui para vocês, ó. É... Vou abrir aqui novamente, ó. Você vai aparecer vídeos aí para você, ó. Lembrando que é elétrica para iniciantes, professor Alain. E aí você vai ver uma aula aqui, ó. Vou ampliar para vocês, ó. Aula de CLP do básico ao prático com um simulador gratuito. Tá vendo aqui? Você vai clicar aqui que eu estou falando sobre o CLP Atos. Depois eu vou passar o CLP da VEG e o da Siemens, ok? Certo? Então, você assistindo esse vídeo aqui, você vai ver que... Aqui, eu vou ampliar para vocês, ó. Então, aqui é um básico, certo? Depois, quando você estiver aí na hora do almoço, tranquilo, né?
você entra aqui no canal do professor Alan e pode estar acessando, né? E não pode esquecer também, se você entrar lá no site do professor Alan, eu faço a indicação para vocês entrarem na parte de automação. E aqui, ó, você vai pegar a barra de rolagem, levar até lá no final. O site é www.profeletrica.com. Chegando aqui no finalzinho, você vai encontrar a parte de CLP e a parte de inversor de frequência, ok? Aí, aqui, ó. Então tem aqui, ó, o que é o CLP, que é o controlador lógico programável aí, ó, que é o que você vai utilizar na sua esteira, né? Comumente conhecido como CLP, são equipamentos que buscam atender às necessidades das linhas de montagem industrial, sem precisar fazer grandes alterações elétricas ou mecânicas. Os motivos que levaram o CLP a alcançar um patamar elevado nas indústrias são diversos. Alta confiabilidade, facilidade de manutenção. Aí aqui eu coloco algumas marcas de CLP, por exemplo, Siemens, Rockwell, WEG, Delta, ABB, Schneider, Mitsubishi, Fanuc, né? GE, certo? E aqui, logo abaixo, tem um esquema aqui de ligação da parte direta conversão no CLP. Aqui tem um esqueminha nele mesmo, tá vendo aí, ó? Aí no CLP a gente tem entrada e saída e alimentação. Essa aqui são os controladores da Allen-Bradley, que é outra marca, né? Que é CLP também. Aí no caso ele está comunicando com o inversor de frequência. Aqui tem uma rede de comunicação. A rede que a gente utiliza mais utilizada aí no mercado, que trabalha com a tecnologia mais avançada, é Ethernet, e é mais fácil trabalhar, que aí é aquele cabo, pessoal, RJ45, só que mais reforçado, que a gente conecta no computador. E aí você consegue fazer a comunicação do upload e download. Na aula do professor Alan, você tem que aprender um básico de inglês. Down é para baixo, load, carregar. Então você imagina que você vai pegar o seu programa e levar para o CLP. O upload, você chega lá, pega a programação que está no CLP e joga para o seu PC. Up é para cima, load, carregar. Imagina que é carregar para cima, certo? Então você vai pegar todo o programa que tem lá na sua máquina e levar para o seu computador. Você faz a modificação e depois só baixar para a sua máquina, ok? Aí aqui a gente fala sobre o que é outro equipamento utilizado bastante na área de automação, que envolve temperatura, que é o PT100, ok? Certo? Que elas são, PT100 é termorresistência, pessoal, que trabalha com temperatura, né? E se baseia na alteração da resistência elétrica, tá? Do elemento de variação. Então, ele chama PT100 porque é o seguinte: o coeficiente de temperatura é especificado com a média de variação de 0 a 100 graus, ok? E o coeficiente é de 0,385 por grau Celsius, de acordo com a norma IEC, certinho? Então, ele tem essa nomenclatura porque é de 0 a 100 graus. Aí aqui logo abaixo a gente tem uma aulinha de inversor de frequência, que é aquele equipamento que eu falei para vocês. Você consegue elevar a frequência e abaixar a frequência. Eleva a velocidade e abaixa a velocidade e mantém um torque na ponta do eixo. O inversor de frequência, você faz uma simulação da soft start, faz uma rampa para ligar e uma rampa para desligar. Com o inversor de frequência, você tem a possibilidade também de girar o motor tanto para a direita como o motor gira para a esquerda, através de uma
setinha que tem no próprio inversor de frequência, para você girar tanto para a direita como para a esquerda. Inversor de frequência, nós temos várias marcas, tá bom? Certo? Aqui é uma listinha de mensagem de erro que eu coloquei aí, ó. Tá aqui o desenvolvimento dos CLPs aqui, ó, no caso da VEG. E eu coloquei aqui ali como que você liga aí o inversor de frequência. Por exemplo, aqui você tem uma entrada no inversor, esse aqui é trifásico, mas nós temos ele monofásico. Vai sair para o motor aqui, no caso é o UVW, poderia ser 1, 2, 3, aí você faz o fechamento no motor. Você utiliza um potenciômetro para elevar a velocidade e abaixar essa velocidade. E você pode colocar uma chave liga e desliga. Geralmente, na máquina, a gente coloca uma botoeira. Essa botoeira é uma botoeira vermelha na cor vermelha, ok? É uma botoeira desliga. Só que geralmente a gente coloca duas botoeiras. Coloca uma desliga e coloca uma botoeira B0. Por quê? Porque a botoeira de emergência, qualquer emergência que tiver, você consegue desligar esse equipamento de forma de emergência. Então aqui, outra marca que é o inversor de frequência da Lembrada, ok? Conhecido como Power Flex. Ele tem uma vantagem aqui, ó. Essa aqui é a telinha dele, ó. Então você imagina que aqui é um display que mostra toda a programação. Aqui você tem um botão ESC para sair. Tem um botão Cell, que é para selecionar. Tem um botão para avançar e diminuir. Ou seja, você consegue aumentar e diminuir, tá vendo? Certo? Tem um botão para confirmar. E aqui você tem um botão para ligar. Geralmente é na cor verde. E um botão para desligar. E você pode reparar aqui que você consegue girar o motor para a direita e para a esquerda. Para você aumentar e baixar a velocidade, apenas você utiliza esse potenciômetro. Se você girar no sentido horário, você vai aumentar. Se você girar no sentido anti-horário, você vai diminuir a velocidade. Ok? Então, aqui tem uma aulinha passo a passo como que você utiliza o inversor de frequência da Alembrada. Uma das coisas interessantes que pedem por aí é o dimensionamento do inversor de frequência. Então, tem um passo a passo aqui como que você calcula, né, o nosso inversor de frequência, tá bom? Aqui é uma soft start. A soft start, ela é basicamente, né, para a partida de motor de corrente alternada, né, certo? Que substitui o método de esteira triângulo compensadora, viu, pessoal? Então, soft, macio, start, partida. Então, você imagina que é uma partida suave do motor, estabiliza um desligamento suave do motor. Mas a soft start não consegue aumentar e baixar a velocidade do motor. Ok? Certo? Função principal dela é o quê? Abaixar a corrente de partida. Só que ela mantém o torque na ponta do eixo. Essa soft start pode ser utilizada na onde? Bomba centrífuga, ventilador, exaustor, soprador, né? Compressor, né? De ar e refrigeração. Só que a gente fala que é sistema de refrigeração de alta potência, que nós chamamos de SIG, misturadores e aerodores, britadores, moedores, picadores de madeira, lá pro lado do Pará, né? Estado do Pará, refinadores de papel, fornos rotativos de alta potência, serras e plainas de madeira. Então tem uma carinha aí da Soft Start, essa aqui no caso da VEG, muito fácil de ligar, onde você tem entrada, por exemplo, RST, e aqui é a saída, UVW para o motor. E só fazer a programação dela. No site que eu apresento primeiro socorro e outros detalhes a mais, ok?
Então, lembrando, esse é o site do professor Alan, onde você pode entrar, visualizar o material gratuitamente ou baixar o material. www.profeletrica.com, ok? www.profeletrica.com. Esse é um material auxiliar que pode te ajudar, tá, pessoal? Aqui, então, voltando aqui para nossas atividades aqui, que é a nossa esteira selecionadora de peça, nós vamos colocar tanto CLP, que é o controlador lógico programável, quanto o nosso inversor de frequência, certo? Além disso, nós vamos ter que colocar sensor. Vamos colocar sensor indutivo, sensor capacitivo, ok? Se for o caso, colocar sensor de raio-x, mas basicamente nós vamos colocar sensores indutivo e capacitivo. O indutivo é para identificar metal e o capacitivo ele identifica qualquer detrito que tiver, ok? Certo? De danificação de peça e assim por diante. E aí nessa esteira nossa, nós vamos ter que colocar correia, rolete, vamos ter que colocar corrente para dar movimento na nossa esteira. Vamos ter que colocar para a parte de automação aí. Vamos ter que colocar inversor de frequência, CLP, ok? Diversos detalhes, beleza? E você vai ter que fazer um passo a passo aí, né? Fazer o levantamento da viabilidade econômica, as especificações técnicas, porque se você tem uma esteira, você tem uns roletes, você tem um inversor de frequência, tem um CLP, você vai ter que ter um motor elétrico. Então, você vai ter que utilizar um motor elétrico, ok? Certo? Via de regra, a gente tem que utilizar um motor, não pode ser monofásico, tem que ser um motor trifásico, porque a esteira tem que ter uma certa potência. Então a gente precisa do motor trifásico, ok? Certo? Esse motor trifásico ele vai estar sendo ligado com um dispositivo de proteção, ok? Vamos ter que colocar disjuntor, vamos ter que colocar um quadro. Então, vendo tantos detalhes que a gente vai ter que colocar na nossa esteira, certo? Além disso, você tem que verificar o posicionamento dos sensores. Não pode ser um sensor grudado no outro que vai dar problema lá em ficar encavalando peça em cima do outro, ok? Certo? Então, tem que fazer essa verificação de forma adequada e mesmo quando o seu projeto estiver completo, fica a indicação para você fazer todos os testes, né? E todos os ajustes que forem necessários antes de você enviar essa peça para o mercado, ok? Né? Isso envolvendo também uma norma que nós falamos que é a NBR 5410, que é para baixa tensão, e a NR12, que é para máquinas e equipamentos com segurança. Então, quando você for estipular os locais onde você vai colocar os equipamentos, você não pode esquecer que o eletricista e o mecânico vai dar manutenção nesse equipamento algum dia. Isso ele tem que fazer com segurança, evitando que ele tenha algum acidente. E você tem que pensar no operador também. O operador tem que evitar de pôr a mão na corrente lá e triturar a mão dele. Para isso, você tem que colocar uma capa corrente, uma proteção para estar evitando que o operador tenha acesso àquele local. Certo? Bem, essa aí é. Então, voltando aqui, ó. É a nossa matéria, que a gente vai dar continuidade, que é desenvolvimento de sistemas de controle, tá bom, pessoal? Essa aula nossa vai ficar gravada. Para auxiliar você no material, nós temos o conteúdo do curso aqui, que você pode entrar aqui, ó, e acessar o livro digital. Na parte de comunicação, você tem os 3 fóruns que estão relacionados com a nossa questão da nossa situação de aprendizagem, que é a análise de viabilidade econômica,
elaboração do relatório e apresentação do seu projeto e elaboração do manual de instalação de instruções. Que é, no caso, além de você fazer tudo isso, às vezes você vai ter que oferecer para o cliente um treinamento para trabalhar no seu maquinário, né? Certo? Que você não vai vender o equipamento, o cara chegar lá e não sabe nem como que liga o equipamento, né? Então, além de você vender o equipamento, você também tem que verificar a questão de realizar todos os testes e também um treinamento para o pessoal que vai utilizar este maquinário. Não pode esquecer que determinados estados, às vezes, têm uma temperatura elevada ou uma temperatura baixa. Então, professor, eu já passei em São Paulo fazendo treinamento no maquinário chamado injetor e sopradora, que tem uma parte, a construção parte do zero, tá? Então, você imagina quando finalizava essa máquina e mandava lá para o Pará, dava problema, porque lá no Pará a temperatura é bastante elevada. Aí o que tinha que fazer, pessoal? Colocar ventilação forçada na máquina para ela funcionar corretamente. Além disso, ia lá uma equipe, né, para realizar um treinamento com o pessoal lá para trabalhar de forma adequada sem estragar o equipamento. Bem, essa foi nossa aula de hoje, explicando para vocês sobre a nossa situação de aprendizagem, sobre os 3 fóruns que você tem que realizar. Também não pode esquecer que tem uma parte que é do SAEP, que você pode desenvolver a, o preenchimento, né? Certo? E ganhar 10 pontos extras, tá bom? Você pode desenvolver, tá vendo aqui, ó? Você desenvolvendo aqui, né? A provinha, você vai ganhar 10 pontos extras. Eu acho que vale bastante a pena, ok? E essa aula vai ficar gravada, vocês podem acessar, certo? A nossa videoaula. Eu espero que vocês fiquem com Deus, né? Se tiver alguma dúvida, pode enviar para mim, tá? Certo? Aqui, ó, um aluno mandou aqui para mim aqui, ó. Lá, mandou aqui, ó. Professor, tenho alguma dúvida na atividade, tem alguma atividade pendente? Eu falei, ó, tem que verificar, ok? Certo? Então, aqui, ó, você pode mandar para mim que eu pego, mesmo ministrando a aula, eu pego e mando aí para vocês, tá bom? Certinho? Então, essa daqui é a nossa situação de aprendizagem da nossa matéria de desenvolvimento de sistema de controle, tá bom, pessoal? Eu espero vocês na próxima aula. Vou aguardar mais alguns minutinhos aí. Se alguém quiser entrar e deixar alguma pergunta, certo? Fique à vontade. Não esqueça de participar da nossa próxima aula, ok? Nossas aulas estão aqui, ó. Nossas aulas aqui será todas as quinta-feiras, ok? Certo? E conto com a presença de todos. Vou estar finalizando aqui a nossa aula. Agradeço, certo? Fica com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Vou estar finalizando a nossa gravação.